E aí, pessoal, estamos aqui com mais um episódio do Cabo Review, o terceiro, sendo mais precisa. Hoje a gente vai abordar um tema que nas últimas semanas tem sido muito falado, bem abordado, até pelos últimos acontecimentos, principalmente, né, a questão da reportagem do Fantástico. Então já deu para ver o que a gente vai falar, né? A gente vai abordar aqui para vocês o tema sobre os cassinos online. Vamos trazer um pouquinho da história, breve história sobre os cassinos online, como funciona o algoritmo e as estatísticas dos jogos e opções dos jogos. E vamos finalizar aí passando para vocês um, uma parte que também foi muito abordada em relação a esse tema, que é a saúde mental de quem tem contato com esses jogos, né? Para começar, então, já começo falando aí sobre a história dos cassinos. Tudo começou em 94, quando a ilha de Antígua e Barbuda aprovou a lei de livre comércio e processamento. Então, ele regulamentou a presença dos cassinos online. Isso para vocês terem uma noção que não é um acontecimento recente, apesar de estar muito em alta hoje, esses jogos online, né, nos últimos 2 anos. Mais até. Ou até mais, mas para a gente ter uma noção de que já é uma coisa bem antiga. Então, desde 94, já vinha aí uma movimentação para regulamentação desses jogos. Essa, então, foi a primeira vez que o governo reconheceu a legalidade dos jogos de azar na internet, né? 2 anos depois, em 96, a Kanawaki Game Commission, de uma tribo indígena do Canadá, aprovou também a regulamentação lá, e isso levou a um crescimento exponencial, né, dos números de site de aposta, passando de 15 para 200 em apenas um ano. Então, foi um salto muito grande, mais de 100 vezes para números de jogos online disponíveis, né? Mais 2 anos à frente, em 98, os cassinos online identificaram um lucro de 830 milhões de dólares, provando aí que é uma indústria e tornando aí um negócio muito lucrativo. Entrando aí um ano depois, o multiplayer, que permitia que os jogadores se conectassem uns com os outros ali em tempo real online. Então, em 98, a gente teve e eles identificaram, né, que era um negócio lucrativo, lucrando aí 830 milhões de dólares com jogos. E em 99, eles acrescentaram multiplayer, que era ali jogos com mais de um jogador online em tempo real. Em 2001, o estado de Nevada, nos Estados Unidos, também legaliza os jogos online, abrindo aí portas para a expansão dessa indústria nos Estados Unidos. E nos anos 2000, a gente identifica aí recordes de prêmios pagos por esses cassinos. Né? Em 2002, foi pago um prêmio de um dos maiores, foi o primeiro prêmio maior pago, né, nesse ano, que foi de 400 mil dólares, e no ano seguinte foi pago um valor de 1 milhão de dólares por um cassino. O nome é Captain Cooks. Captain Cooks fez o pagamento de 1 milhão de dólares para um jogador caribenho, tá, gente? Desculpa, o cassino que fez o pagamento de 400 milhões, 400 mil dólares, é caribenho. E no ano seguinte veio aí esse valor de 1 milhão, que foi um dos maiores prêmios pagos na época por um cassino online. E hoje, o que a gente tem identificado hoje dos cassinos? Se tornou uma indústria global que paga não, que movimenta bilhões de dólares por ano.
oferecendo a variedade de jogos, incluindo blackjack, roleta, slot, poker e muito mais. Os jogadores podem acessar os cassinos online de qualquer lugar, basta ter um computador, um celular, internet e basicamente instruindo ou não, eu estou instruindo um e-mail para fazer o login, né? Quando você joga slots, você está participando de um jogo de azar que está projetado para te deixar preso. E a gente vai entrar mais nesse detalhe já já. Agora a gente vai entender um pouco das estatísticas, dos números. Hã? Não, mesmo agora? Não, é por último. Não. É depois. Agora entrou o desenvolvimento. Sim, mas aí seriam, não é estatística. É explicação sobre. A gente vai entender agora um pouco sobre os dois tipos mais comuns de slot e machines. São as máquinas de slot, né, de jogos. Então, a gente tem dois tipos, basicamente. São as slot machines. Essas slot machines são aqueles jogos do Tigrinho, são o Aviator, e tem as que são, que eles falam que é de bingo, mas entra aí a bingo, basicamente bingo, porque a roleta, ela também, no jogo online, ela acaba entrando no, no conceito de slot machine. Slot machine, a diferença dela é que ela gera de forma por computador números aleatórios. Então, tem um algoritmo dentro desse sistema e ele vai gerando números aleatórios. No A caso, roleta não é slot machine, tá? a roleta, Entra como bingo, tá falando? não, a que eu li, roleta entra como slot machine porque eles simulam quando é a roleta digital. Ah, tá. Eles Quando é um simulam um número. número aleatório para cair. Quando é a física, aí sim, aí é como se fosse bingo mesmo. Porque É lá na hora. Tá? quando é ao vivo, eles Ah, o ao giram. vivo, entendi. Entra como bingo. A Porque roleta tem digital é a slot slot machine. Ah, machine tá. porque usa por trás um algoritmo que vai gerando números aleatórios. No caso da roleta, é de 0 até 36, e aí os números aleatórios eles são gerados nesse intervalo, e quando cai, corresponde ao número. No caso do tigrinho, daqueles Zeus que são ícones, né? Uhum. Cada ícone corresponde a um número. Então, eles limitam o intervalo. A máquina, ela gera esse número, e vamos supor que número 5 é um copo. Aí, quando cai 5 é o copo que aparece. Então, essa é a diferença. Uma é gerada números aleatórios por computador, e o bingo é a sorte do próprio jogo ali, físico. E o caso da roleta física também, né? Gira o que cai, cai. É assim que são esses os tipos de Os dois mais comuns, né? mais utilizados nas casas de apostas, né? Uhum. E vocês sabem o que acontece quando a pessoa joga um slot? Vocês têm noção de como é que é a estratégia por trás dessas casas de apostas? Não elas também especificamente, mas os criadores desses softwares de aposta para te prender? Eu vou abordar agora com vocês como é que eles proporcionam esse entretenimento e te mantém preso nesses jogos. Eles utilizam. Eu me perdi, na verdade, eu tenho que cortar. Opa, é lá em cima, não é o falso ruim? Ou é a parte que eles conectam com... Aqui é quando você joga slots. Ah, tá. A indústria dos cassinos usa uma série de técnicas. É isso mesmo. Uhum. Quando você joga slot, você está participando de um jogo de azar projetado para te deixar preso, como eu acabei de falar. Nessa indústria de cassinos, eles usam uma série de técnicas psicológicas para manter você jogando mais tempo, mesmo que esteja perdendo dinheiro. Então, você está vendo que está perdendo, mas ainda está ali preso, porque tem N estratégias ali por trás que está te mantendo ali. Não é só porque você quer, tá? Você está sendo manipulado a estar ali também.
Uma das principais técnicas é o falso ganho. É quando você ganha um pequeno prêmio e a máquina faz um alarde, por exemplo, aquele nice que aparece para você, com um valor. Às vezes você está ganhando R$ 1 e ele colocou lá para você, nice, nossa, você é top, você ganhou R$ 1. E aí você não entende que não passou de uma perda também. Porque se você for fazer o cálculo no final, você ganhou menos do que você apostou. Mas a máquina te fez achar que era um ganho pela forma que ela representou o ganho para você ali. Então, ela fez um alarde ali na sua frente e você acha que ganhou. Então, é o falso ganho. Outra técnica é o near miss. A gente vai entrar mais no detalhe ao longo do vídeo, mas basicamente é quando você ganha um prêmio, ganha um grande valor, né? E aí a máquina te faz também esse grande alarde. Quase ganha, né? Você quase ganha, verdade. Você quase ganha o Near Miss, quase ganha o grande prêmio. Ela faz esse alarde de novo para te prender e vai te dando a sensação de que você está mais perto de ganhar o valor e você continua ali tentando, 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 mas nunca realmente ganha nada. Você está preso ali esperando chegar o momento porque a máquina está te manipulando. Além dos jogos de slot, eles são projetados para ser divertido. Então, ele vem com gráfico colorido, vem com animação, a música emocionante, que vai te gerando aquela adrenalina. Isso cria uma experiência mais envolvente. Então, você esquece que está perdendo dinheiro. Você está vendo ali o gráfico, por exemplo, é de um personagem que você gosta muito de um filme, já te prendeu. E a forma como os gráficos se movimentam, essa alarde com os poucos ganhos, a música gerando adrenalina para você continuar, tudo isso são estratégias de manipulação para manter você preso. Como eu acabei de falar, eles são jogos viciantes. A indústria de cassino ela usa desse condicionamento operante, é assim que é chamado, tá? Essas estratégias que eu acabei de contextualizar para vocês é chamado de condicionamento operante, para te fazer estar ali com um comportamento repetitivo. Então, ele faz um alarde, você tenta de novo, ele te dá o alarde de novo de que ganhou e você continua tentando. Fica nesse círculo vicioso. Só significa que toda vez você joga, você recebe uma recompensa, e mesmo assim, mesmo que seja pequena, você continua jogando e vai perdendo dinheiro. Porque foi como eu falei na primeira estratégia do falso ganho, você às vezes ganha um valor fazendo as contas no final que foi menor do que foi apostado no início ali dos jogos. Agora a gente vai destacar não, né? Vai entrar mais no contexto do Near Miss, né? Para vocês entenderem como é que é essa sensação, a estratégia para gerar essa sensação no jogador de um quase ganho. Eu acho que é mais fácil com exemplo, para deixar mais fácil você visualizar. Vamos imaginar um jogador de futebol. Ele tem o treinamento dele e ele está batendo falta. No começo, ele chuta e manda a bola lá, erra todas. Conforme ele vai treinando, ele vai ficando mais perto de ganhar, de acertar o gol. E conforme o treino vai evoluindo, a habilidade dele vai evoluindo e ele acerta. A diferença aqui é que nos jogos de azar, nos jogos de cassino online, a habilidade ela não conta muito mais a sorte, porque igual eu falei, tem a questão da aleatoriedade e também tem uma certa manipulação da casa que ela usa para ela, no fim do dia, ela não falir, ela ter lucro, senão... Então é isso, é mais... a Unir Miss, ele deixa você, ele mostra como se você estivesse perto de ganhar. E isso pode ser repetido várias vezes ou não. Isso vai te, igual a Karina falou, vai te prendendo no jogo e vai te dando a sensação de que você está cada vez mais perto. Só que, diferente, igual da explicação de um jogador de futebol que está treinando, isso não depende da habilidade do jogador.
Da sorte, né? É da sorte, são outros fatores externos a ele. Então, o Near Miss seria isso. Qual? Depois do Near você vai entrar para ver a história do funcionamento operante. Não, condicionamento operante você Eu falou. já falei, então, tecnologias utilizadas. Você vai até o 6, né? A tecnologia utilizada no. Porque aí ele estava falando mais do. Esqueci até de falar para tirar isso. Estava falando de coisa online mesmo, de física, caça-níquel, essas coisas, ele fala, né? Tá, Então então pode pula para pular. estatística e vantagem da casa. Tá. Essa é uma parte bem importante que a gente vai trazer agora. E talvez seja importante porque vai trazer uma lucidez para você, gente. Você que já teve contato com essas casas de apostas, com esses jogos online, talvez isso te traga um pouco de lucidez. Fala pra gente, Bruno, qual que é a estatística e a vantagem dessas casas? Então, a vantagem da casa é um conceito dentro desses jogos, que é a casa, os cassinos, tá? Eles colocam uma média de ganho que eles vão ter. Que ele, ao longo de várias jogadas, precisam ter Tipo uma no meta no final do total, dia. isso, uma média de ganhos. Então, geralmente fica em 5, alguns chegam a 15%. Ou seja, toda vez que um jogador joga, 5% fica com a casa. 5% das chances de ganhar fica com a casa. Então, o que acontece? Isso é a vantagem da casa e a parte estatística, como funciona. Por que as casas, os cassinos, eles fazem tudo isso que a Karina falou para prender o jogador? Continuar jogando e jogando e jogando. Porque, vamos pegar um exemplo, se for 5%, a casa, ela precisa ter uma outra sigla que é RTP, que é retorno ao jogador, é do inglês, returning to player, de 95% do que o jogador colocou, ele devolve de ganho. Então, imagina. Que casou bem com a informação agora. A casa, ela garante para ela 5% das chances é dela fixo. E você tem 95% de chance de ganhar, você não tem mais 100, porque 5 a casa já determinou, pré-determinou que é dela. Não, então, não. Esses 5% é a chance, são chances que eu tô falando. Chances, probabilidades. Só que aí que tá, esse RTP, ele não vai em todas as jogadas e não vai de jogador para jogador, é um geral do jogador, dos jogos. Então aí que entra a parte estatística. Se um jogador ele joga pouco, ele tem mais chances de vencer, de ter o retorno. Agora, conforme ele vai jogando e vai a longo prazo, a casa ela acaba tendo mais chances de ganhar, do jogador perder e ela ganhar. Eu já vou explicar melhor o conceito disso. Só que, além disso, a vantagem da casa, ela também usa alguns artifícios para aumentar essa média de probabilidade dela ter o ganho. Então, na roleta, é de 0 a 36, ou seja, seria uma chance a cada 37, se você aposta em um número só. Se você aposta no par, seria uma chance a cada 30, ficaria 18. Então já diminuiria. Tá dando para entender? Tá. Porque 50 e 50. Né? não seria 50 porque tem 38 na verdade. São 30, no caso dos números, 36 Porque números. vai do zero. Só que a casa, ela não contabiliza o zero. Então, na roleta, a chance do jogador ganhar, essa probabilidade ficaria menor. Entendeu? Sim. Ele diminuiria. No caso do Blackjack, que é o 21, que a gente conhece aqui, ele usa algumas estratégias. Uma delas é, em caso de empate, por exemplo, eu estou apostando e tem o cara da mesa, que é o dealer. Se dá empate, eu perco. O empate é da casa.
Tem o do tigrinho também. Esse é o pior de todos. Tigrinho, essas coisas, eles usam aí já seria um algoritmo. É o slot, né? Eles, na hora de gerar o número aleatório, eles limitam certos números. Então, não é tão aleatório assim. As chances de certos números caírem, na maioria das vezes que tem prêmios mais altos, eles limitam a chance deles se repetirem. E a roleta é a mesma coisa, no caso da roleta digital. Então, a vantagem da casa ela acaba abarcando isso. E a parte estatística, para explicar o porquê a longo prazo a casa ela sempre ganha. No curto prazo, tem mais possibilidade do jogador ganhar. Em estatística, tem um conceito que se chama teorema do limite central. Esse teorema, ele é de um matemático, eu esqueci o primeiro nome dele, é Joseph Gauss, eu acho, mas o sobrenome é Gauss. Se vocês colocarem aí na internet, no YouTube, vocês veem um monte. Então, ele fala que, com números aleatórios, conforme você vai jogando eles, na média, vai ter um número, a média, que é ela vai ser a que mais vezes se repete. Então, para exemplificar melhor, para vocês conseguirem visualizar. Não sei se vocês já assistiram aquele programa do Luciano Huck, o The Wall, da bola. O Caldeirão do Domingão do Huck. Sei lá. Ou também era no Caldeirão. Era uma parede, é o The Wall, uma parede, e o convidado ele responde uma série de perguntas e conforme os seus acertos, a parede solta uma bola com a luz verde que é ganho para o participante. Se ele errou, essas mesmas bolas posicionadas pelo participante na parede caem vermelha, que quer dizer a perda desses valores. Isso. Então, ali a jogada das bolas é aleatória, porque o participante ele vai escolher onde ele quiser. E embaixo tem os prêmios em dinheiro. Tem tanto você perder dinheiro quanto ganhar. Se a gente prestar atenção, os maiores prêmios eles estão nos lados extremos. Isso. Os menores e as percas elas acabam. Porque é isso. Conforme você vai lançando números aleatórios, a tendência é que eles se acumulem no centro. Por isso que é teorema do limite central. Ele tem um centro ali, que é a média. Então, a média ela vai se convergir sempre para o meio. E a frequência dela vai ser maior. Fica a dica aí para quem vai participar do The Wall, tá? Então, vai sempre. Então, por isso que conforme o jogador joga mais, a média é a probabilidade da vantagem da casa. Então, ela sempre vai convergir para a vantagem da casa. Por isso que eles fazem todos esses mecanismos para as pessoas continuarem jogando, porque a casa, gente, é o que todo mundo fala, a casa ganha. A casa está ganhando, a plataforma está ganhando e, consequentemente, em estratégia de marketing, os contratados para essas publicações, para essa publicidade. Então, não é brincadeira ou mito quando a gente fala que a casa está ganhando e não o jogador. A gente trouxe aqui estatística para você, dados e fatos para provar de que você não está ganhando, é a casa, o lucro é dela. Então, se você está entrando numa plataforma para jogar, você tem que entrar com consciência de que o lucro não é seu, você não vai ficar milionário jogando, a casa sim. Eles até gostam de fazer com que a pessoa ganhe, porque isso estimula mais jogo, porque o ser humano ele é isso. Quanto mais se tem, mais a gente quer. E hoje em dia, com o capitalismo exacerbado, né, a gente quer mais. Então, quanto mais dinheiro fácil, mais a gente quer, mais a gente vai jogar. E é isso que a casa vai fazer, ela tá te enganando. Ela vai te dar hoje 5.000 para você falar, poxa, com esses 5.000 eu posso fazer 10. Vou jogar os 5.000 que eu ganhei e vou tentar fazer 10. Só que você perde os 5.000 na próxima jogada, tá? Porque a casa, ela te dá uma probabilidade de ganho menor do que a dela. No total, menor. Que foi o que a gente trouxe aqui para vocês.
apesar de ter a aleatoriedade ali dos jogos, ou seja, contar a sorte, tanto a casa poder ganhar quanto vocês, tem uma manipulação da casa para que ela consiga Garanta o lucro, o lucro porque dela. foi como ele falou no início, elas estipulam uma meta de lucro no final do dia, então eles precisam garantir isso. E não vai Não é de garantir o lucro, é sonho. de ganho. Ganho da casa. Ganho, Sim. 5%. Que não Depende. necessariamente é o lucro da casa, né? Vai de um ganho. 5% a 15%, pode ser, dependendo da casa de aposta. Então, se não ficou claro para vocês em outros locais de informação, outros veículos de informação, que o benefício é mor da casa, eu acho que agora deve ter ficado claro, porque a gente trouxe estatísticas, dados para vocês. E seguindo ainda em dados, a gente quer trazer como fica a questão do gerador de números aleatórios. Como é que funciona isso? Então, apesar de ter vários algoritmos, vários pacotes para gerar número aleatório, o computador ele não é feito para gerar número aleatório. Isso é programação. Programação, a parte da programação. Ele é discricionário que fala, se eu não me engano. Discricionário. Ou seja, a gente a gente precisa descrever o que a gente quer para o computador. Ele vai receber nosso comando certo. Quando é para gerar número aleatório, ele acaba tendo uma dificuldade. Então, isso daqui era antes, agora já tem vários pacotes e linguagens de código que fazem isso com muita facilidade. Né? É o básico da programação hoje. Apesar do computador não ser feito para isso, ele consegue. Então, isso é através de linhas de código, às vezes nem pacote precisa, só você colocar. Utilizar de uma linguagem e passar alguns comandos nessa programação, que ele vai te dar esse retorno. Para contextualizar um pouquinho mais na questão da programação, o programador ele utiliza de um editor onde ele vai descrever essas vontades dele, que ele quer que o computador faça. Ele manda descreve nesse editor, que vai passar para a linguagem do computador, para a língua que o computador entende. E aí ele decifra, quem está na área de programação entende como compila, né? Ele faz esse compilado, compila o que foi programado e passando para a linguagem de máquina dele, para te isso, que é a binária, e vai te trazer o resultado aí solicitado, né, em programação pelo programador. Para quem não está dentro do meio de programação, uma forma fácil deles entender é o chat GPT, por exemplo. A gente não coloca para ele o que a gente quer lá no chatzinho, gere um roteiro de um filme, ele vai te trazer o roteiro. É basicamente isso, só que em linguagem de programação. Para ir mais a fundo, pode jogar aí no Google, gente. Tem N linguagens de programação, as líderes hoje Python, Java, que tratam com inteligência artificial, né, que hoje é utilizado para geração de números aleatórios também. Sim, usa bastante. Principalmente Python, que ele tem pacotes e pacotes, que é só incluir esse pacote e o programador ele não fez basicamente quase nada. Só chama isso, e aí ele tem o retorno, que é o mesmo prompt que a gente joga ali no chat GPT e ele devolve o que você pediu. Para vocês verem como é simples, hoje, fazer essa geração de números aleatórios, no Python, se você precisa importar uma biblioteca, que é o NumPy, mas é fácil, e a partir disso você coloca np.random, entre parênteses, um intervalo, ele vai gerar o número aleatório, a quantidade de vezes que você pedir. Então, não tem nada muito... E não é ilegal também, tá, gente? Porque... Não, o número aleatório a gente usa para estudo, para sorteios. O pessoal hoje não coloca mais a bolinha dentro daquela redinha, tá, do SBT. É assim agora, que é automático. Ninguém quer mais aquilo. Então,
é bom a gente definir e contextualizar isso para eles também, de que essa programação, ela não é ilegal, tá, gente? Não, número aleatório sempre usou. Sempre foi utilizado, tá? Só para... Não é porque casa de aposta tá usando que é ilegal, tá? Tem várias aplicações. Usa para simulação estatística, para simulação de inteligência artificial, usa para várias coisas. Bom, voltando o foco para as casas de apostas, a gente vai trazer para vocês agora quais opções ele passou uma pincelada aqui para vocês, né? As opções de jogos que estão disponíveis nas plataformas. A gente começa com a Slots Machine, que é o jogo do Tigrinho, Aviator, Zeus, Búfalos. Eu acho que é Búfalo, tá, gente? Porque tem um búfalo no desenho. Mas todas essas que você adiciona o dinheiro e ele vai gerar ali... tem que acertar as figuras iguais, e aí vai te fazendo retorno com multiplicadores, te dando ainda, de mais uma vez, a fantasia de que vai ganhar muito dinheiro, porque está entrando os multiplicadores ali, tá? É outra estratégia bem pensada dessas casas de apostas para você achar que está ganhando. Eles jogam os multiplicadores, mas se você parar para pensar, quando vai fazer o cálculo do que está caindo ali na telinha, multiplicado aquele valor, não dá quase nada. Então, você perdeu. Dependendo do valor que colocar, né? Sim, mas mesmo assim, no final, quando você vai contextualizar tudo, você está perdendo e está ganhando. Sim. A gente trouxe isso aqui em dados e fatos. Não, conforme for jogando, a tendência é perder. Exatamente. Os temas dos slots, como eu comentei aqui agora, e anteriormente, eles são muito variados, exatamente como estratégia para te prender, ganhar a sua atenção ali logo de primeira. Então, muitas dessas casas de aposta, não, muitos dos criadores desses softwares, que eu vou entrar nisso depois, têm parcerias com grandes empresas, por exemplo, do mundo dos filmes, para a criação desses jogos. Então, tem da Marvel, tem da DC, tem de programas de televisão. Ao longo do episódio, vocês vão entender que realmente, legalmente, tem essas parcerias entre as criadoras desses softwares para casa de aposta e essas grandes empresas aí de entretenimento, permitindo a criação de jogos com base nos seus personagens, né? No que você criou. A gente também tem os jogos de mesa, que foi o que ele comentou, que é o Blackjack, né? É o Blackjack, que era o 21? 21. O Blackjack, tem o poker e também a roleta. A roleta também entra? A física, sim, né? Seria um jogo de mesa. Então, são aí 3 jogos que não tem muito algoritmo, né? Porque ali é físico, ali na hora, né? Tem gente que fala que qualquer coisa é algoritmo, mas se for pensar na parte da programação, não. E aí, os exemplos eu passei para vocês, que é o poker, blackjack, a roleta e também um baccarat, eu acho, gente, não... Também. Meu gringo é superficial, tá? Tem as apostas esportivas também, que, digamos que assim que a pessoa começa a entrar nesse mundo, você vê uma breve publicação de uma pessoa postando que o Corinthians vai ganhar, que o Santos vai marcar tal gol, que o Flamengo vai marcar não sei quantos pênaltis ou escanteio, e aí você entra na casa de aposta para apostar nessas pequenas estatísticas e probabilidades dos jogos de futebol. Aí tem futebol, tem vôlei, tem basquete, tem tênis, tem... qual é aquele? Golfe. Eu já vi até do Slapping Face. Slapping Face? Isso eu não conheço. Campeonato de tapa na cara? Mentira, né? Já tem na Betfair, né? Um monte dessas plataformas aí tem. Essa daí eu vou entrar com o Bruno e eu ganho, tá, gente? Ela ganha mesmo. Encho ele de tapa na cara, ele pôr o pé na minha casa. E, meu Deus, é sério isso? Eu tô chocada de Campeonato de tapa na cara. Eu nem imagino então, que as pessoas apostam, né? Tipo, quem vai ficar com a cara mais roxa? Quem vai ganhar, quem vai desistir primeiro. Nossa, gente, o ser humano tá se humilhando por dinheiro, meu Deus. E tem os jogos ao vivo, né? Que a gente citou, ele citou bastante aqui, explicando a questão da estatística.
Os jogos ao vivo tem a roleta, o poker também, então ele vai estar com um croupier ali, ao vivo com você, jogando a bolinha lá, e você vendo em tempo real mesmo que o jogo está acontecendo lá na... São de Curaçao, né? Eu ouvi dizer. Eu já vi da Austrália, tem bastante, eu acho. Mas eu acho, se eu não me engano, eu vi até mesmo nas páginas dos influencers que divulgam, né? Que a concentração é em Curaçao. Então, de lá, digamos, né, de Curaçao, por exemplo, ele tá ali fazendo aposta na hora, tá? E você tá daqui na casa de aposta fazendo o seu jogo ali ao vivo. O que também te traz a ilusão de que a probabilidade de ganho é maior. Porque você tá vendo o que tá acontecendo ali, na sua cabeça não vai ter uma manipulação. E, gente, é a mesma coisa que ele explicou aqui. No final do dia, a casa de aposta tem que garantir o ganho dela estabelecido quando abriu. Entendeu? Então, é ilusório. É tudo uma estratégia para te fazer perder mesmo dinheiro. Deixar eles milionários, tá? Então é mais fácil abrir uma casa de aposta do que jogar. Brincadeira. Não fica sério. E aí, seguindo ainda nessa linha de todo esse marketing, toda essa estratégia para te prender, quem cria esses joguinhos? É a própria casa de aposta? Eu acho que muita gente pensa que né, gente? Mas não, tem aí grandes empresas de criação de software por trás. Alguns nomes eu vou citar aqui, eu espero não ser processada, mas é verdade, tá, gente? São elas que criam esses joguinhos, tá? Não é a casa de aposta que essa empresa está criando, e nem a casa de aposta que está criando os joguinhos. A casa de aposta contrata essa empresa para criar os joguinhos para vocês. Então, temos nomes como Microgame, Net Entertainment, Playtech, Krypton Logic, Real Time Game e a Cassino. Não sei se é 888 ou se é 888, mas são aí uma das grandes criadoras de softwares e que são mais procuradas pelas casas de apostas. Como eu comentei com vocês, algumas dessas têm patrocínio. A Microgame, por exemplo, tem parceria, se eu não me engano, com a DC, e a Net Entertainment com a DC e a Marvel. Então, são empresas que permitiram a criação de jogos baseados nos personagens, os heróis da DC e da Marvel. Então, se você entrar, por exemplo, numa dessas casas de aposta, que eu não vou citar nomes aqui, tem lá o do Thor, você vai achar esses Zeus voltado aí para mitologia grega. Então, tudo aí é questão de parceria para montar essa estratégia e prender você, porque é um personagem que você gosta, já te chamou a atenção, você vai ficar ali mesmo. E agora, assim, depois de passar para vocês uma linha do tempo de como que surgiu essas casas de aposta, como é que ela veio se proliferando aí mundo afora e chegando até aqui, a gente precisa, então, aproveitar para alertar, gente, os perigos de jogar esses jogos de cassino online. Ele parece divertido, veio para te prender, é uma atividade que te distrai às vezes. Você está, por exemplo, numa sala de espera de um atendimento, vou jogar um tigrinho aqui com 10 conto. E é aí que você começa, tá, gente? É no momento de querer se distrair. Mas é aí que vem o perigo, especialmente para pessoas que têm tendência a se viciar em jogos de azar. Então, quais são esses riscos? Vamos começar aí com o principal, e que foi muito comentado quando veio essa reportagem do Fantástico, né? Que foi a questão do prejuízo financeiro. A pessoa começa a acumular grandes dívidas. E isso não é também só pegando dinheiro emprestado. É, por exemplo, você tirando dinheiro da conta de luz. Eu vou pegar esses 100 reaisinhos que eu ia pagar a água e a luz e vou jogar aqui, porque eu vou fazer mais e eu compro gás. Ou tira da alimentação achando que vai fazer mais para suprir outra dívida que está em falta. E aí você vai acumulando, porque você está perdendo esse dinheiro, gente. Vocês estão perdendo o dinheiro de uma conta que você já tinha o valor daquela conta, tentando fazer mais, você vai perder, acumulando dívidas. E já foi
divulgado, já foi confirmado por meio de publicações, divulgações aí na mídia, que pessoas estão recorrendo ao crime para conseguir mais dinheiro para jogar esses jogos. E aí você também traz um risco à sua vida. Um agiota. No chulo da palavra, não sei se tem uma forma técnica, é agiotagem. Você vai recorrer a uma pessoa dessas para pedir dinheiro, perde esse jogo esse dinheiro no jogo, fica devendo aquele cara que não vai fazer igual as Casas Bahia sujar seu nome não, tá? Seu nome vai para lápide. Então fica de olho, gente, não vale a pena, não compensa. Outros risco também muito comentado, isso já entra na parte mais dos especialistas da nossa mente, os psicólogos, né? É a questão do isolamento social. A pessoa ela começa a se tornar introvertida, então ela, por exemplo, está em uma festa de família, uma reunião com o pai, irmão e tal, e a pessoa está ali isolada, só no jogo, no jogo, e no jogo, e no jogo, e não sai daquilo. Começa a mentir onde está, mentir o que está fazendo, então ela se isola, ela se introverte, não se comunica com mais ninguém, se afundando sozinha na sua mente, naqueles jogos. E o pior dos danos, que é o risco emocional. A pessoa é afetada mentalmente, porque começa a perder dinheiro, acumular dívida, se afastar de todo mundo. Gente, isso é um combo para derrubar a sua cabeça. É um combo, porque você já não tem mais ninguém para contar porque você se afastou. Você já não tem mais dinheiro porque você gastou. E aí que você se isola mais e vai experimentar, infelizmente, uma ansiedade, uma depressão, culpa, que vão levar a pensamentos suicidas. Vocês sabem que a gente não pode pronunciar, né? Porque é gatilho, gera gatilho. O YouTube derruba. E aí só vai resultar, vocês sabem do que, né? Infelizmente, a gente já teve casos que foi divulgado nas plataformas de redes sociais, de pessoas que tiraram sua própria vida porque estava devendo agiota, porque não estava conseguindo mais dinheiro para nada, porque perdeu tudo no jogo e a vida virou uma bola de neve. Então, gente, a gente trouxe dados e fatos aqui para vocês entenderem que para a gente não tem benefício esses jogos. É momentâneo, é muito momentâneo. É porque você ganhou R$ 1.500 aqui agora, você vai querer jogar esses R$ 1.500 de novo e vai perder ele. E vai ficar só com a dívida. E é só os riscos que a gente tem que trazer e toda essa história? Não, a gente também está aqui como veículo de informação para instruir você a sair desse buraco. Então, se você está se identificando como uma pessoa viciada em jogos de azar, a gente vai trazer alguns passo a passos que vai, quem sabe, te trazer um norte, um guia para se reerguer. Você consegue, não desiste, eu sei que é difícil, não é fácil você se afastar de todo mundo porque você se viciou em alguma coisa, mas não desiste de você. Ceifar a sua vida não vai resolver, gente. Às vezes vai deixar o problema e a dívida para a família. Uhum. Com certeza vai. Aí quem vai se ferrar é sua família. Né? No grosso da palavra, para vocês entenderem, o tapa na cara de vocês, não é tirando a sua vida que você vai resolver. Vai ficar para quem está aqui, te amou, te apoiou e se prejudicou no seu lugar. Fora a saudade, fora a dor da perda. Gente, por favor, põe a mão na consciência e para com essas porcaria. Alguns dos pontos que a gente pode trazer como norte para você, se você se identifica como viciado, Bruno, fala aí pra gente. Então, o primeiro passo é admitir que você tem um problema. Isso para qualquer vício, né? Isso, verdade. Você sempre precisa admitir que você tem um problema, que você está viciado. Não pode ficar negando, falando eu paro quando eu quero, é só... Quando fala isso é porque tá viciado. Já fudeu, já. Mas uma estratégia é fazer o segundo passo, fazer um plano para você parar, definir uma data de desistência, uma meta,
ir parando aos poucos, fazer de quanto em quanto, delimitar uma porcentagem para você ir parando. Hoje eu jogo um pouco, amanhã vai diminuindo essas horas, porque é difícil parar abruptamente também, a gente sabe. E essas paradas, né, essas pausas, encontrem coisas que ocupem a cabeça. Isso. Tirar sua mente do jogo. Evitar gatilho, igual a Karina falou de gatilho. Evitar sempre gatilho. Que é aquilo que a gente falou, eu tô parado numa sala de espera de médico, de dentista, ou na fila do mercado. Gente, não. Lê um livro, vai ver fofoca no Instagram, vai ver os comentários das páginas de fofoca, toma tanto tempo quanto jogar. Uhum. Obter algum apoio profissional, principalmente, sempre se abrir com amigos, familiares, tem grupos de apoio, igual tem para alcoólicos, tem o AA, né, Alcoólicos Anônimos. Isso, tem o dos fumantes também, que é o NA, Narcóticos Anônimos. Isso. E aí, sempre tentar, tem grupo de apoio para jogos, eu não lembro agora qual é. Só ressaltando essa parte do apoio, foi aquilo que eu falei para vocês. Eu sei que dá vergonha, mas recorra a um familiar que você mais confia, um pai, uma mãe, um irmão, um primo, só não desiste. Tudo também depende da sua força de vontade. Viver vale a pena, gente. Estar vivo e ter saúde vale a pena. A gente tem força e tem saúde para se reerguer. Só não desiste. Então, se você tem, por exemplo, eu tenho meu cunhado, se eu entrar numa dessa, é ele que eu vou infernizar. Infelizmente. Então, se você precisa de um apoio, sente que tem alguém assim, não hesita, sabe? Vai se abrindo aos poucos, mas usa desse suporte, que é o que vai te trazer a lucidez, vai te trazer do fundo do poço. E melhorar seus hábitos de vida, ou seja, encontrar outras atividades para ocupar seu tempo, evitar estresse, evitar qualquer coisa que te dê gatilho e você tenha vontade de jogar ou de... Ocupar a mente mesmo. Não gosta de estudar, não gosta de ler? Vai ouvir uma música. Pega a maior série... Vai assistir Grey's Anatomy. Você vai passar tanto tempo assistindo Grey's Anatomy que Cassino vai perder a vez. Ou melhor, entra no Cabo Podcast, tem bastante episódio aí. Maratona, gente. Cabo Review. Você vai passar tanto tempo se instruindo com a gente que vai querer nem mais saber de merda de cassino. Ele tá tirando seu dinheiro, eu tô te trazendo conhecimento. Então se inscreve aqui no canal já, por favor. Já aperta aí no like se você gostou desse tema. Comenta pra gente, você já teve contato com esses jogos de aposta? Conhece alguém? Usa dessas informações para também passar mais à frente, tá, gente? Compartilha aí nosso vídeo, porque é instrução. E para levar, então, para a conclusão desse tema que, como eu já falei, está muito em alta, está sendo muito abordado, o Fantástico trouxe isso muito à tona e foi muito bom, porque eu acho que no off tinha muita gente sofrendo e a gente não sabe, tá? Por trás da telinha do celular, a gente não sabe o que acontece na vida de ninguém. Então, os jogos de cassino online, eles podem te trazer aquela diversão, aquela distração que a gente falou, mas, gente, é importante lembrar que são atividades de risco, pode trazer consequências gravíssimas para a saúde, para a vida, para a família, financeiro. Os jogos de cassino, eles só focam em lucrar. Lembra que a gente falou para vocês? Quando eles abrem as suas portas de manhã, eles já têm meta estabelecida de ganhos para o final do dia. E eles vão garantir que vai ganhar e é de você que vai tirar, tá? Eles mantêm também um controle em você, te manipulando e te levando ao vício, com estratégias para te prender, igual a gente trouxe para vocês. E sendo assim, bem grosseira mesmo, para trazer um alerta para vocês, vai destruir a sua vida, vai arruinar a sua vida e de quem está ao seu redor. Você não sofre só, a sua família sofre junto. Então, põe a mão na consciência, pessoal. Jogo de cassino de aposta, cassino online, só vai lucrar a casa de aposta e os influencers que estão fazendo essas publicações, tá? Eles estão ganhando. Karina, mas joga quem quer. Amor, olha o nome da sua profissão. Influencer. Você tá para influenciar.
Por que você acha que a casa de aposta te chamou? Para você influenciar a jogar bem. Não tira sua... 200 mil para mim. Joga na minha conta 200 mil de graça para mim não fazer nada. Isso ninguém quer, né? Então, gente, por favor, você que também é influenciador digital, põe a mão na consciência, você tem culpa sim. Não é porque você faz ressalva que é para maior de 18 anos e que a pessoa ganha e perde, que a pessoa vai entrar porque você está fazendo vídeo dizendo que você está ganhando. Então, por favor, põe a mão na consciência, porque parte do que aconteceu na vida física, financeira e mental dessas pessoas tem culpa sua também. O foco são as atuações das casas de apostas. A gente, então, trouxe aqui para vocês como se iniciou, como que funciona a parte lógica e estatística desses jogos, quem os cria para essas casas de aposta e, principalmente, os malefícios para a saúde mental do jogador. Então, mais uma vez, mão na consciência, isso não vai trazer, não vai te deixar milionário, é ilusão. Quem está ficando rico é quem? As casas de aposta. E os influencers digitais que estão ganhando também. Ali, ó, jogando o Aviator, dizendo que tá ganhando, mas aquela telinha é gravada, tá, gente? É vídeo velho. Ali nem é em tempo real, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente. Valeu, pessoal. Precisava trazer esse tema para vocês. Não esqueçam de curtir o vídeo aqui pra gente, para avaliar e o YouTube saber que vocês estão gostando. Então, dá um likezinho aí, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho, porque aí o YouTube te avisa sempre que a gente postar um vídeo novo, tá? Então, segunda-feira comenta, é importante também comentário pra gente. Muitos comentários. E próxima segunda também tem Cabo Review, também vai ser gravado. Quinta-feira acabou o podcast, às 8 horas também teremos 2 conteúdos já prontinhos e gravadinhos para mandar aí para vocês. Aproveita para maratonar os outros enquanto você espera os novos. Beijo e obrigada por acompanhar a gente toda segunda e toda quinta. Tchau. Valeu, galera.